Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o famoso CIAFIC. Todos já sabem que a partir de 1º de janeiro de 2023, os poderes de um ente federado terão que utilizar um mesmo software contábil. E o Decreto 10.540 de 2020, editado pelo governo federal, dispõe sobre as diretrizes tecnológicas, contábeis e de transparência que deverão ser observadas por estes softwares contábeis de maneira que eles atendam a um padrão mínimo de qualidade. Mas o que muitos ainda se perguntam é como os tribunais de contas cobrarão dos entes federados, e aqui faremos uma abordagem direcionada aos municípios, o atendimento a este Decreto Federal 10.540 de 2020. Então, falaremos um pouco mais sobre isso nesta apresentação. Pois bem, o primeiro ponto que precisamos relembrar é sobre a competência constitucional dos tribunais de contas na realização de fiscalizações financeiras. Os artigos 70 e 71 da nossa Carta Magna tratam dessa questão no âmbito federal. E, obviamente, as competências que estão lá dispostas ao Tribunal de Contas da União são, por simetria, estendidas aos demais tribunais de contas estaduais, de municípios ou de município, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o exame das contas dos órgãos e entidades governamentais é uma atividade de máxima relevância, destacada constitucionalmente, e, de certo, ela integrará os planos anuais de fiscalização dos tribunais de contas. Mas quais são os objetivos do auditor quando ele realiza fiscalizações financeiras? São os mais variados. Primeiro, o auditor ele é a terceira parte independente na relação entre governo e sociedade. Então, o papel do Tribunal de Contas é emitir uma opinião, uma conclusão sobre a consistência das demonstrações contábeis e demais relatórios financeiros preparados pela parte responsável, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos dessas demonstrações nos reportes que são divulgados pelos preparadores desses relatos, desses relatórios financeiros. Então, por meio da apresentação dessa opinião, dessa conclusão, o auditor contribui para diminuir a assimetria da informação existente entre governo e sociedade. Agindo dessa forma, o auditor acaba contribuindo para aumentar a capacidade das prestações de contas anuais. Como sabemos, os objetivos da contabilidade aplicada ao setor público são possibilitar o acompanhamento da prestação de contas, a accountability, ou a responsabilização daqueles que são designados para gerir o erário, e também a tomada de decisões pelos próprios gestores. Para isso, as demonstrações, os relatórios gerados pela contabilidade devem ser fidedignos e aderentes às demais características qualitativas da informação contábil que estão dispostas na Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica do Setor Público, Estrutura Conceitual. Portanto, ao realizar a fiscalização, o auditor tem o mesmo interesse do contador, que a demonstração seja a mais próxima possível da realidade dos fatos, o que eleva a sua utilidade. Como é que os tribunais de contas, então, podem contribuir para a melhoria da informação contábil? Por meio dos testes de auditoria. Esses testes serão direcionados à identificação, à verificação da existência de eventuais distorções relevantes entre as afirmações declaradas pelo preparador da demonstração contábil, pela parte responsável, e a realidade dos fatos. Então, os achados, eles vão ser identificados e eles serão comunicados tempestivamente à área responsável para que ela possa corrigir essas distorções relevantes antes da publicação efetiva dos balanços. Com isso, os balanços serão divulgados da forma mais aderente possível à realidade dos fatos. E assim, eles realmente serão uma fotografia patrimonial, uma adequada representação orçamentária e financeira dos fenômenos ocorridos,
e satisfarão os objetivos da informação contábil para os seus mais diversificados propósitos. Bom, para se fazer isso, para identificar se há distorções ou não relevantes, há toda uma metodologia de fiscalização que é empregada pelos tribunais de contas nos seus trabalhos. Então, no quesito da auditoria governamental propriamente dita, há uma série de fases e subetapas, componentes de cada uma dessas fases, que são executadas pelo auditor para que ele possa, de fato, identificar se há distorções que estão aí contaminando os relatórios contábeis e, com isso, comunicar adequadamente aos responsáveis pela preparação para viabilizar as desejadas correções. Então, nesse processo metodológico de auditoria, os auditores vão planejar, vão executar testes e vão relatar os seus achados, além de monitorá-los após a deliberação pelo corpo diretivo dos tribunais, que são os conselheiros, por meio do seu plenário. Então, quando a gente fala, por exemplo, em planejamento da auditoria, uma das subetapas do planejamento é justamente a obtenção de entendimento sobre como funciona aquela entidade, quais são seus objetivos, seus propósitos, suas operações, e do seu ambiente de controle. Toda entidade, ela desenha, ela estabelece objetivos estratégicos, e para alcançar esses objetivos, muitas vezes há uma série de riscos que ameaçam a sua efetividade plena. A própria entidade é responsável por desenhar e implementar controles internos que mitiguem esses riscos, de forma que esses controles são desenhados para propiciar o alcance dos objetivos pactuados. O auditor de um tribunal de contas precisa compreender e identificar quais são os controles internos desenhados e implementados pela entidade responsável para verificar se eles estão ou não aderentes àquilo que se pretende alcançar em termos de objetivos. E, com isso, planejar adequadamente o que ele, auditor de controle externo, fará em termos de testes, em termos de extensão, em termos de amostras. Então, essa é uma subetapa fundamental na parte do planejamento. Ao obter essa compreensão da realidade dos fatos e verificar quais são os critérios que devem ser empregados pela parte responsável em determinados assuntos, objetos, o auditor fatalmente identificará alguns riscos que podem fazer com que, no caso do objeto demonstrações contábeis, elas não sejam as mais próximas da realidade dos fatos, quanto possível. Ele vai identificar esses fatos, esses riscos, e vai avaliá-los em termos de probabilidade, em termos de impacto, em termos de riscos de controle. Com isso, chegará aos chamados riscos de distorção relevante ou os riscos residuais e calculará o seu risco de detecção, que é o risco de que o auditor não identifique distorções relevantes quando elas existem. E, com isso, o seu relatório de auditoria não seja o mais apropriado nas circunstâncias. Ao identificar, ao calcular o seu risco de detecção, o auditor vai planejar respostas a esse risco para que ele possa fazer os testes da maneira apropriada. E aí, ele vai fazer um plano de auditoria com diversas questões, diversos procedimentos que aplicam técnicas, e vai executar testes de efetividade operacional de controle, se os controles são minimamente razoáveis, implantados pela entidade responsável, pela parte responsável. Vai fazer também os chamados testes de detalhes, que são testes sobre transações efetivas. Vai fazer procedimentos analíticos, substantivos, e vai buscar obter evidências para respaldar os seus achados, assim como solicitar a correção dessas distorções identificadas, buscando justamente ampliar a capacidade das prestações de contas. Então, com isso, já fica evidente que o exame dos requisitos contábeis, tecnológicos e de transparência do CEAFIC, eles integrarão o escopo das fiscalizações a cargo dos tribunais de contas. O tipo de trabalho mais comum a ser deflagrado nesse condão é a auditoria financeira, na qual, durante a fase de planejamento, será obtido o entendimento sobre os controles internos relevantes desenhados e implementados pela parte responsável, como disse anteriormente, e aí se inclui o software contábil. Mas, além disso, a abordagem da auditoria também pode focar outros aspectos regulatórios, como a observância
de todos os requisitos do Decreto Federal 10.540 de 2020. E sendo assim, a auditoria seria denominada de combinada. O Tribunal de Contas da União chama de integrada. É uma auditoria que contempla não apenas aspectos, abordagens financeiras, como também de conformidade. E nesse tipo de trabalho, uma auditoria combinada, duas questões principais devem ser respondidas pelo auditor de controle externo. Primeiro, se há distorções relevantes nas afirmações integrantes das demonstrações contábeis e demais relatórios contábeis de propósito geral apresentados pela parte responsável, é a abordagem financeira. E segundo, se os aspectos de conformidade estabelecidos pelo marco regulatório vigente foram observados, é a abordagem de conformidade. Então, como disse, independente da autuação de um processo de fiscalização específico para a verificação do CEAFIC do ente, os softwares contábeis sempre representarão um ponto de atenção do auditor em auditorias financeiras ou em auditorias combinadas, por representar uma atividade de controle interno. E aí, nesse particular, vale lembrar que diversos dispositivos normativos reforçam a importância das atividades de controles internos e a necessidade de sua compreensão pelo auditor governamental. Temos na Constituição Federal uma disposição muito conhecida, que está lá no artigo 74, inciso 2, que estabelece que os poderes legislativo, executivo, judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos e entidades. Vejam, aqui nós já temos uma ênfase ao CEAFIC enquanto ferramenta única, que todos os órgãos e entidades de um certo ente deverão adotar de forma simultânea e forma homogênea. Ora, se o software contábil é uma atividade de controle e os poderes têm que manter de forma integrada sistemas de controle interno, então a proposta do CEAFIC é completamente aderente ao mandamento constitucional, no contexto de controles internos relevantes adotados de forma sistemática, integrada pelos diferentes poderes. Vale lembrar também que essa exigência que está no Decreto 10.540, ela nasce de uma outra veiculação na Constituição Federal, artigo 163-A, que aí define que os órgãos poderes deverão prestar contas no formato disciplinado em regulamentação específica, lei própria. Essa lei foi materializada pela Lei Complementar 101, que apesar de ser de 2000, recebeu diversas modificações, e uma delas, o artigo 48, parágrafo 6, também trata da remessa de dados em formato definido aí pelo órgão central de contabilidade da União, pela Secretaria do Tesouro Nacional. E, além disso, no tocante ao trabalho do auditor sobre essa ferramenta de controle, vale destacar duas normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria do setor público emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e que vão ser de observância obrigatória a partir de janeiro de 2024 pelos tribunais de contas. A primeira, a NBC-TASP 315, lá no seu item 26b, diz que o auditor deve obter entendimento do componente das atividades de controle por meio da realização de procedimentos de avaliação de riscos mediante identificação dos aplicativos de tecnologia da informação, além de outros aspectos do ambiente da tecnologia da informação da entidade que estão sujeitos a riscos decorrentes do seu uso. Já no item A140, é exposto que o entendimento do sistema de informações pelo auditor inclui o ambiente TI relevante para os fluxos de transações e procedimentos de informações no sistema da entidade, porque o uso de aplicativos de tecnologia da informação pode gerar riscos decorrentes. Então, no contexto da NBC-TASP 265, é estabelecido que se o auditor identificar falhas, deficiências significativas de controle interno durante a sua auditoria, ele deve comunicar tempestivamente por escrito aos responsáveis pela governança. Tudo isso reforça o papel do auditor na abordagem de controles internos, e o software contábil, que deve ser um CEAFIC, atender aos padrões mínimos de qualidade expostos no Decreto Federal 10.540,
é um componente desse entendimento de controles internos. Então, o auditor tem todo um regramento a observar nesse particular e sobre como se comportar caso identificar deficiências significativas nesses softwares. Bom, o que é que pode acontecer, né? Quais são os possíveis achados decorrentes das auditorias a cargo dos tribunais de contas, envolvendo aí o software contábil, o CEAFIC propriamente dito? Então, vejam, é possível que fragilidades nos sistemas contábeis possam afetar negativamente, de forma significativa, o cumprimento dos objetivos da informação contábil. Então, temos diversos tipos de afirmações que são examinadas numa auditoria financeira e para cada um deles há riscos relevantes associados ao CEAFIC. Por exemplo, na afirmação de exatidão, valorização e alocação. Ou seja, os fenômenos foram mensurados com a técnica adequada, com o método adequado, eles refletem de fato quanto vale aquele elemento patrimonial, aquele ativo, aquele passivo, aquela receita, aquela despesa, conforme as normas preconizam, e o que pode ser identificado por um auditor nesse tipo de afirmação. Uma representação incorreta de elementos contábeis por erros de registros, resultando, por exemplo, em inversão de saldos de contas não híbridas. O que é que se está dizendo aqui? As contas contábeis elas têm naturezas de saldos, elas podem ser devedoras, credoras, e algumas delas podem ser híbridas. Ou seja, podem ter tanto saldo devedor quanto credor, como é o caso de uma conta de resultado do exercício. Mas algumas outras contas, como é o caso de bens móveis e bens imóveis, que são contas de ativo, elas têm que ter saldo devedor. Imaginem que o sistema contábil ele está configurado de uma certa forma que não haja uma equação, uma regra que verifique se a depreciação acumulada excede o saldo da sua respectiva conta de bens móveis ou imóveis. Com isso, o saldo líquido da conta de bens móveis, se não houver essa regra, ele pode ficar negativo, ele pode ficar credor, porque a depreciação acumulada é uma conta credora que retifica a conta principal de bens móveis ou imóveis. Se eu tenho mais depreciação acumulada do que saldo na conta de bens móveis ou imóveis, eu tenho uma inversão líquida aí do valor dos bens móveis ou imóveis, e isso é uma inconsistência contábil. O que você está dizendo é que seu bem foi utilizado acima da capacidade de geração de potencial de serviço dele, ou de benefício econômico futuro. Então, isso é uma inconsistência, isso é uma distorção, isso é uma falha em relação à realidade dos fatos. E isso compromete a qualidade informacional. No contexto da comparabilidade, o que pode ser identificado? Inconsistências entre saldos finais e iniciais de períodos contábeis sucessivos, ou entre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público de mesmo período emitidos em datas distintas, devido, por exemplo, à exclusão lógica de registros. O Decreto 10.540 de 2020, o decreto do CEAFIC, ele veda expressamente a possibilidade de apagar registros que foram cadastrados, que foram escriturados por meio do software. É o que a gente chama de inalterabilidade das informações originais após a sua contabilização, que está lá no artigo 5º do decreto. Então, se um sistema contábil permite que um determinado fenômeno já registrado possa ser apagado, como se ele nunca tivesse existido, isso pode gerar sérios riscos de integridade entre informações levantadas em períodos distintos. Então, eu posso ter fechado um balanço de um certo ano e depois voltar naquela base de dados e apagar um registro. Então, se eu puxar hoje o relatório, o balanço, e comparar com o que foi levantado numa data pretérita, eles não vão bater. E, além disso, o saldo inicial do ano que eu estou pode ter distorções em relação ao saldo final, a depender do momento que eu estou gerando esses balanços, essas demonstrações. Então, isso é um risco grande, que também é uma fragilidade de integridade informacional. No contexto da compreensibilidade, um achado pode ser a impossibilidade de geração de informações contábeis detalhadas sobre elementos patrimoniais ou orçamentários face à não adoção do chamado conta corrente contábil. Então, por exemplo, o contas a pagar é um módulo complementar do CEAFIC. Ele é indispensável para você saber a quem se deve. Então, você tem uma conta de fornecedores, que é uma conta contábil,
mas aquela conta ela vai ter o saldo bruto do total das obrigações devidas a fornecedores em uma certa data. A quem se deve? Quais fornecedores? Essa informação, normalmente, ela é materializada pelo chamado conta corrente contábil. É uma abertura da conta de fornecedores na qual eu informo quem é o CNPJ ou CPF da pessoa jurídica ou física a quem eu devo, qual é o ano que eu contraí aquela obrigação, porque a gente sabe que o Decreto Federal 20.910 de 32 regulamenta a prescrição quinquenal na administração pública, e aí eu vou ter alguns controles que, por exemplo, a fonte de recursos, se for um passivo financeiro, que vão ser complementares a essa informação que está lá registrada na conta mãe. Então, o sistema deve ter essa abertura para você ter uma melhor compreensibilidade de algumas situações esporádicas. Na afirmação de consolidação, o que é que nós podemos identificar em um trabalho de auditoria aí na parte dos controles internos associados aos softwares contábeis? A impossibilidade de exclusão de saldos recíprocos devido a diferenças entre as classes 1 mais 3 e 2 mais 4, ativo mais VPD, passivo mais VPA, no quinto nível 2, que é o nível de consolidação intra-OFSS. São transações que representam duplicidade naquelas mesmas entidades integrantes de um único orçamento fiscal e da Seguridade Social. Ora, se eu não tenho algumas regras no meu sistema contábil que façam com que todo registro a débito numa conta de ativo do quinto nível 2 tenha uma contrapartida, seja um passivo, seja uma VPA, principalmente, aqui também no quinto nível 2, fatalmente as operações intra não vão bater. E com isso não será possível fazer a exclusão quando do levantamento dos balanços consolidados. Isso também causa um prejuízo à qualidade informacional, já que a consolidação é obrigatória, conforme define a nossa Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, nossa LRF, e ela só será possível se houver uma consistência entre os saldos dessas contas das classes 1, 2, 3 e 4, natureza de informação patrimonial do PECASP, no quinto nível aí da consolidação com código 2. Um achado relacionado à transparência pode ser a insuficiência de informações nos portais de amplo acesso público por ausência de elementos mínimos obrigatórios nos módulos complementares do sistema. Então, o CEAFIC, por exemplo, ele obriga a divulgação das informações dos CNPJs das entidades conveniadas. Se o seu sistema não tem uma funcionalidade para marcar a quem você repassa, para quem você destina certos recursos por meio de convênios, você não vai conseguir atender esse requisito informacional nos portais da transparência, por meio do sistema, a não ser que seja feita uma intervenção manual que não é o desejado. Então, esse também pode ser um achado decorrente do trabalho do auditor de Tribunal de Contas. E no aspecto da conformidade, a conclusão pela não adoção do padrão mínimo de qualidade. E isso tem implicações. Isso pode sujeitar o ente à vedação do recebimento de transferências voluntárias, conforme está lá exposto no inciso 12 do artigo 1º, do artigo 2º, melhor dizendo, do Decreto 10.540 de 2020. Mas, por mais que os auditores identifiquem esses diversos achados, talvez muitos colegas possam se perguntar quais serão os seus efeitos práticos na avaliação da prestação de contas do gestor que é feita pelos tribunais de contas. Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa e difícil, porque nem todo tribunal de contas tem parâmetros objetivos divulgados para a avaliação das contas dos seus jurisdicionados. No caso das contas dos chefes de poder executivo, para fins de emissão de parecer prévio, e no caso dos demais administradores, para julgamento efetivo destas contas. Alguns tribunais têm, de fato, algumas regulamentações escritas, como é o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o TCM-BA, que desde 1992 já trabalha com a resolução número 222. Essa resolução ela vai enumerar quais são as irregularidades e falhas que podem motivar a rejeição de contas municipais dos entes que são jurisdicionados ao TCM-BA, que são os 417 municípios do estado da Bahia. E nesse ato é dito, por exemplo, que a irregularidade que pelo grau de relevância, pelo nível de incidência, entre outros,
motiva a rejeição de contas, uma delas é não prestar contas na forma da lei. Ora, se a Constituição Federal define qual é a forma de prestar contas no quesito de sistemas contábeis, formato, periodicidade, etc. Se há uma lei complementar 101 que define também, reforça essa exigência constitucional com mais detalhes, se há um decreto federal que obriga a adoção de um padrão mínimo de qualidade, a não observância desses dispositivos legais fatalmente é uma irregularidade grave que, no contexto da avaliação do TCM-BA, pode motivar uma rejeição de contas, sim. Além disso, também pode motivar a rejeição de contas, conforme disposto nessa norma do TCM-BA, a não comprovação da remessa de dados à Secretaria do Tesouro Nacional na forma legal. Então, os municípios têm a obrigação de remeter suas contas anuais até 30 de abril do ano subsequente, é um prazo da LRF, e tem que ser no formato definido pela STN, que é o órgão central de contabilidade do país, conforme decreto 6976 de 2009. Se você não remete naquela forma, ou seja, não está aderente ao padrão mínimo de qualidade, também pode motivar a rejeição de contas. E um outro item dessa norma fala que a inexistência ou funcionamento ineficaz de controle interno pode motivar a rejeição de conta, e como nós vimos, um sistema contábil é uma atividade de controle que compõe aí o rol de ações de controle interno que devem ser desenhados e implementados pelo gestor que prepara demonstrações contábeis. Outro Tribunal de Contas que tem critérios objetivos aí devidamente expostos em um ato normativo é o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que editou a resolução normativa número 8 de 2008. E nessa resolução, o TCMT estabelece que é irregularidade grave a não contabilização de fatos contábeis ou registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência do balanço. Então, se o auditor lá do TCMT detecta que há distorções relevantes nas contas apresentadas pelos jurisdicionados, pelas partes responsáveis, e a causa desses achados decorre de fragilidades aí, do controle, ou estão associadas de alguma forma a fragilidades significativas do controle contábil, da ferramenta contábil, do software, isso pode aí caracterizar uma irregularidade grave e motivar uma rejeição de contas. E ele também vai na mesma linha do TCM-BA, no sentido de que a inexistência ou deficiência de controle interno também é uma irregularidade grave. Mas nem todos os tribunais de contas, como disse, têm esses critérios tão objetivos definidos. Então, aí já vai ficar a cargo do plenário, da avaliação dos conselheiros que estão aí analisando aquela prestação de contas, para fins de emissão de um opinativo sobre uma rejeição, sobre uma ressalva, ou sobre se as contas estão em condições de serem aprovadas. Então, o gestor prudente ele vai se precaver para evitar, de certa forma, essa discricionariedade na avaliação das contas pelo corpo julgador dos tribunais e vai tentar estar o mais aderente possível aos pré-requisitos do decreto 10.540. E, por fim, muitos podem se perguntar, os tribunais de contas estão de fato atentos a essa exigência do padrão mínimo de qualidade do CEAFIC, já que até o momento pouco se viu em termos de cobrança? Vejam, o decreto federal ele tem eficácia plena a partir de 1º de janeiro de 2023. Os tribunais de contas eles não podem aplicar penalidades, sanções, se esse critério ele não é observado antes da sua plena eficácia. Então, os tribunais de contas eles até podem fazer diagnósticos, levantamentos, neste ano de 2022, mas, para fins de avaliação efetiva da observância do decreto, a data é 1º de janeiro de 2023. Então, o fato dos tribunais não terem, até o momento, não terem feito grandes trabalhos ou trabalhos de maior repercussão sobre esse CEAFIX, não é porque eles desconhecem o critério, mas é porque esse critério ainda não tem eficácia plena. E ele passará a ter a partir de 1º de janeiro de 2023. Inclusive, os tribunais de contas eles têm associações, como é o caso da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que são os conselheiros do Instituto Rui Barbosa, congregam todos os tribunais de contas. E essas instituições elas já editaram, já enviaram para os tribunais alguns ofícios, alguns alertas sobre a importância de fiscalizar o CEAFIC, como esse caso aqui do ofício de 2021, setembro de 21, no qual
a demanda é para a realização de fiscalização para avaliação do grau de aderência dos CEAFICs ao Decreto Federal 10.540 de 2020. E nesse expediente, a Tricom, o IRB, por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Tesouro Nacional, que envolve os Tribunais de Contas, está requisitando que sejam aí propostas fiscalizações, já se antecipando, de certa forma, ao marco regulatório, né, ao decreto federal, para levantar eventuais fragilidades no sistema. Isso lá atrás, justamente como um indutor para o aperfeiçoamento do que estava sendo feito pelos municípios, pelos estados e pela própria União, onde já tem o seu CEAFIC, que é o CEAF, enfim, principalmente com foco nos municípios e estados. E alguns tribunais fizeram, outros não, mas certamente todos estão muito atentos à entrada em vigor do Decreto 10.540 no sentido da sua obrigatoriedade em 1º de janeiro de 2023. E isso vai ter diversas repercussões, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o CEAFIC é uma ferramenta contratada, gerida, mantida pelo Poder Executivo, é quem tem a responsabilidade por manter, mas a não adoção, por exemplo, por uma Câmara, pode ter repercussão nas contas da Câmara. Por que a Câmara não foi integrada ao CEAFIC daquele ente municipal? Foi porque a Prefeitura ela criou óbices para isso ou porque a própria Câmara ela não manifestou interesse, por mais que a Prefeitura tenha tentado trazê-la? Então, veja, a depender de quem tem a culpabilidade no caso, é ele que vai responder por aquela inobservância ao mandamento normativo. Então, não é só a Prefeitura que está no raio de alcance do Tribunal de Contas quanto à avaliação do CEAFIC, as câmaras também e todas as outras entidades. Por exemplo, da administração indireta, um regime próprio de previdência, que também tem que estar no CEAFIC, e se ele se recusar, uma defensoria pública no Estado, algum órgão do Poder Judiciário, que também tem contas avaliadas pelo Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público. Então, não estamos falando apenas do Poder Executivo, estamos falando de todos os poderes e de todas as entidades e órgãos que integram o Poder Executivo e demais poderes aí existentes. Algo que é importantíssimo falar é que, por conta dos trabalhos realizados pelos auditores e avalizados aí pelo plenário dos Tribunais de Contas, pode haver responsabilização de gestores em caso de descumprimento dos padrões mínimos de qualidade. Então, o Decreto-Lei 201 de 67, lá no seu artigo 1º, inciso 6, dispõe, por exemplo, que é crime de responsabilidade dos prefeitos, independente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, deixar de prestar contas anuais da administração financeira nos prazos e condições estabelecidos. Então, não basta prestar contas, tem que prestar contas na condição estabelecida. E se o CEAFIC é uma exigência para fins de prestação de contas, a sua não observância descumpre a condição estabelecida. Então, há uma possibilidade, de fato, de haver responsabilização de gestores, e aí estamos falando de responsabilidade criminal, já que é o que esse Decreto-Lei 201 de 67 estabelece para o caso de prefeitos, né? E isso pode ser, obviamente, objeto de tomada de contas especial ou de algum procedimento de apuração de responsabilidade específico de um tribunal e surtir realmente efeitos danosos aos gestores municipais, aí, principalmente falando dos prefeitos. Os tribunais, como disse, têm um acordo com o Tesouro Nacional e, por causa desse acordo, eles podem comunicar à STN eventuais descumprimentos ao decreto, e isso implica em penalidade, que já falei, que é a vedação de recebimento de transferências voluntárias, conforme exposto lá no Decreto 10.540. Então, é uma consequência indesejada para o gestor, porque vai limitar a sua capacidade de arrecadação de receitas no tocante a convênios, termos de contratos de repasse e demais instrumentos congêneres. E essa fiscalização, a partir do ano que vem, pode ser feita a qualquer tempo. Não só em 2024, quando as contas dos gestores serão encaminhadas aos seus tribunais respectivos, porque a auditoria financeira ela é deflagrada normalmente com um ano ainda em curso. No nosso Tribunal de Contas, por exemplo, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, do qual eu faço parte, nós já estamos fiscalizando, agora em 2022, as contas do Poder Executivo Municipal de 2022. A gente abre a auditoria com o ano ainda em curso, justamente para possibilitar a identificação de achados,
a comunicação tempestiva e surtir efeito no tocante à correção de eventuais distorções. Então, nós já fizemos uma avaliação prévia do sistema da prefeitura, já identificamos algumas fragilidades, e isso será comunicado apropriadamente à época correta para a prefeitura estar atenta a isso. Então, essa fiscalização pode ser feita a qualquer tempo, no início de 2023, inclusive. Então, os jurisdicionados devem estar muito atentos a isso. Com isso, nós passamos aí pelo conteúdo sobre como os tribunais de contas podem e devem fiscalizar o ICAFIX. Espero que todos tenham gostado e nós nos vemos aqui num próximo vídeo. Não esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, se você ficou satisfeito com o conteúdo, dá aquele like. E se você não é inscrito, inscreva-se para estar sempre acompanhando o que nós estamos veiculando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.